Olá pessoal, professor Holmes aqui. Vamos de Word, tem um material bacana aqui da Fundação Bradesco. Ele vai nos ajudar aí a mapear aí os principais conceitos para a prova de vocês. Vamos nessa. Então, assim que você abre, né, o Word, ele abre essa janela em coloração azul, né, e um documento é criado por padrão automaticamente. Né, ele vai sempre nascer com esse nome, documento 1, o próximo automático documento 2, documento 3 e assim sucessivamente, tá? E você vai visualizar uma janela como essa aqui, que você pode visualizar aqui na minha tela, beleza? Então aqui nós temos aqui em cima, tá, no topo, a barra de ferramentas de acesso rápido, tá? Essa aqui você pode configurar, ela é personalizável, mas ela por padrão vai ter as informações de salvamento. Aqui é a barra de título, onde você vai ter as informações relativas ao documento, se ele está salvo, se ele não está salvo, se ele está sincronizando, tá? A versão, por exemplo, do Office 365, ele vem aqui na barra de acesso rápido, vem essa informação que ele está sincronizando. Aqui em cima você tem a opção de exibição da faixa de opções. Aqui você tem uma série de recursos adicionais que ficam disponíveis aí para o usuário. E aqui o tradicional controle de janela, para você saber se você aumenta, diminui, maximiza, minimiza ou fecha o seu documento. Mais aqui embaixo nós temos a chamada faixa de opções, onde aqui vão se encontrar todas as informações relativas à sua manipulação do texto. Tá? Na faixa de opções que você vai ter aí todas as guias que você edita o seu texto. Aqui nós temos embaixo o cursor, ele vai ficar sempre piscando e ele vai sempre marcar onde o texto será escrito. Ele é uma referência até à máquina de escrever, em que você tinha o ponto específico onde você faria a escrita. Então ele segue a mesma lógica da máquina de escrever. Beleza? Aí aqui embaixo nós temos um ponto importante, né, que é a chamada barra de status. Aqui ela vai te dizer o número de páginas, aqui ela vai te dar a contagem de palavras também e o idioma aqui no seu assistente gramatical. Embaixo também, esses ícones aqui, é importante ter lembrado de todos eles, tá? Que são os ícones para modo de exibição. Aqui você alterna para modo web, para modo de leitura, para modo de escrita. E aqui o zoom, a chamada barra de deslizante. Então você pode aumentar ou diminuir o zoom da sua página. Aí aqui nós temos a nossa régua, tá? Ela vai ter tanto a régua horizontal como a vertical, os dois eixos. E você tem como marcar, parametrizar aí as margens, e você tem a chamada área do documento, que é onde realmente você escreve. Então, as réguas horizontais e verticais, obviamente, são usadas para você definir e visualizar o que a gente chama de recuo do parágrafo, né? Então, a tabulação também você consegue visualizar e definir, a margem das páginas, a largura de coluna, se você estiver trabalhando com várias colunas ou com tabelas, tudo isso você consegue manipular aqui nessa seção aqui nessa área de régua, ok? Na área do documento, basicamente é essa área onde os textos serão digitados, serão editados, é aqui onde você vai manipular o texto em si. Nessa área, você vai sempre visualizar uma barra vertical piscando, que nós vamos chamar de cursor. Né? Esse cursor é o ponto de inserção, ou seja, onde o texto virá. Qualquer caractere que você digitar no seu teclado, ele vai ser inserido sempre à esquerda do cursor, por padrão. Vamos dar uma olhadinha aqui em cima, tá? na área superior, para tanto as áreas e os comandos aqui na parte superior da sua janela. Tá? Então aqui em cima, você tem a área, né, que a gente de destaque aqui, para você entender como é que funciona. Então vamos ver aqui em cima, esta área superior da janela do seu Word. Tá? Então, olha só, quando você clica, você abre o chamado controle de janela. Tá? Aqui você vai alterar o comportamento das janelas. Você vai poder mover, você pode alterar o tamanho, você pode restaurar, minimizar ou fechar. Ao clicar com o botão da direita, você abre essa janela, esse menu de controle de janela. Aqui, ó, você tem a barra que nós chamamos barra de ferramentas de acesso rápido. Ela é por padrão, tá? Dessa forma, mas você pode alterar ela e a versão 365 vem com esse recurso adicional que é para você salvar e sincronizar com a nuvem, tá? Essa aqui a gente chama de barra de ferramentas de acesso rápido, né? Que por padrão ela também te dá
essa opção para você salvar, desfazer, refazer, mas também tem esse botão para você personalizar a sua barra de ferramentas. Então você consegue executar ações que, como você está sempre fazendo, são muito repetitivas, para esse documento em si, ou para o seu estilo de trabalho, você pode adequar as ferramentas que são mais úteis ao seu uso, tá? Então tudo você personaliza nessa barra. E geralmente a prova cobra isso, saber se você compreende que aqui você pode personalizar. Outro ponto, você tem a função, né? Para você pedir ajuda, e você tem aqui a opção também para que você possa exibir a sua faixa de opções, que você pode, né, minimizar essa faixa de opções se você precisar de mais espaço ou se você precisar aumentar a sua área de texto. Então ela vai ficar com as guias todas ocultas ou com as guias todas disponíveis. Aí você vai ajustar, ele pode minimizar. Temos muitas questões que questionam em relação a isso. Então, nesse sentido, você consegue controlar a janela, minimizar, maximizar, restaurar o tamanho. Então, sempre importante isso aí. Descendo um pouco mais, nós temos aqui a faixa de opções, né? Então, aqui vão ficar os principais comandos do Word, tá? Eles vão ficar separados por guias. Essas guias são arquivo, página inicial, inserir, design, layout da página, referências, correspondências, revisão, exibição e outras de outros aplicativos que você estiver usando. Então, por exemplo, se você tiver com imagem, ele já vai abrir novas opções, com tabela, novas opções, de acordo com o que você estiver manipulando. Essa faixa de opções, ela vai mostrar, obviamente, os comandos mais utilizados categorizados por grupos, tá? E aí você, de certa forma, fica até mais fácil, porque você não vai precisar procurar num conjunto de menus. Então, dentro da faixa de opções, você tem a guia e dentro da guia você tem esse grupo que vai te ajudar a encontrar esses componentes básicos, tá? Então, vamos olhar aqui, ó, na guia, na faixa de opções, né? Nós temos aqui a primeira guia, né, que é a página inicial. E aqui nós temos o grupo dela, né, com os botões recortar, copiar. Então, esse grupo vai ter vários elementos. Ó. Tem cortar, que é um comando, né? Aí aqui, olha, vai uma dica, tá? Geralmente você minimiza ou consegue expandir essa faixa de opções com o comando Ctrl F1, que aí você abre esse atalho. Então, essa é uma dica importante aí. Outra questão aqui, ó, vamos para a guia arquivo. Quando você aciona a guia arquivo, ele vai te dar várias opções aí, né, que são os comandos separados. Né? Então aqui você tem todos eles. Ó, vou clicar aqui em página inicial, tá vendo? Vai abrir os dados da minha página inicial. Inserir, vai mostrar todas as informações relativas a inserir, página, tabela, ilustrações. O design vai te dar essa opção para você trabalhar com formatação de documento, plano de fundo. Layout da página, configurar a página, parágrafo, organização, as referências, sumário, nota de rodapé, citação, bibliografia, correspondência, revisão para você revisar texto, idioma, comentários, controles e exibição para você trabalhar com modos de exibição, tá? A situação aqui básica, tá? Lembrem-se disso, tá? Guardem aí. Guardem essa sequência aqui, pelo menos uma ideia, porque são muito cobradas questões relativas onde, em qual guia você encontra cada elemento. O que eu recomendo? Eu recomendo você imaginar qual é o sentido da guia, qual é o nome dela. Por exemplo, a guia inserir, ela obviamente vai conter todas as informações relativas a inserir, como por exemplo, imagem, tabela. Então, se eu quero mudar o modo de visualização do meu documento, como é o caso aqui, botar para o modo de leitura, ela não vai estar na guia inserir, não vai estar na guia arquivo, vai estar na guia de exibição. Beleza? Muita atenção em relação a isso. É uma atenção aqui embaixo no rodapé aqui, tá? Na barra de status, porque ela vai sempre mostrar informações sobre o documento. Então, número de página, página atual, sempre se perguntarem, lembra que ela fica na barra de status que fica embaixo no seu rodapé, junto com os modos de exibição no layout. O primeiro, né, modo de leitura, que é esse livrinho, tá? Ele vai maximizar o espaço disponível para você ter a leitura do documento de maneira mais fácil, tá? Se você quiser voltar para o modo
de impressão, que a gente chama o layout de impressão, aí você clica no X em fechar. E tem um layout web também, né, para você visualizar. Só um detalhe que existem outras formas de exibição, outros modos de exibição, mas eles não ficam com atalho, tá? Elas vão ficar na sua barra de status, só essas três. Agora, você tem na guia exibição aqui, como eu estou mostrando, acesso a outras duas. Como você pode ver aqui, a estrutura de tópicos, que ela vai exibir o documento com a estrutura de tópicos, que você pode abrir ou fechar usando o mais e o menos, é como se fosse uma raiz. E o rascunho, que você vai editar o documento, ele não vai cuidar de formatação, visual, eles vão ficar os recursos que não forem relativos ao texto em si, não vão ficar visíveis, como é cabeçalho, rodapé, separador, essas coisas todas. É foco do texto para você escrever de modo mais dinâmico. É bom ficar atento também lá na nossa opção aqui na guia exibir, no grupo mostrar, você tem a opção régua, tá? E você pode ativar ou desativar. Podem vir questões perguntando como que você manipula essa régua. Então, lembra, régua, se ela está visível ou não, ela está na guia exibição, tá? E aí eu vou abrir o grupo mostrar, que é para mostrar a minha régua ou desativá-la, né, se eu não quiser. Aqui embaixo o menuzinho, obviamente, vai ser para reduzir o zoom, vai sempre descendo 10%. E ao clicar ele vai descer 10%, se eu clicar no maisinho ele vai ampliar o zoom em 10%. Tá? Então você vai ajustar, você pode também segurar e arrastar ou clicar onde você deseja. Tá? Então aqui padrão 100%, se você clicar inclusive aqui no padrão ele vai te mostrar opções de zoom para que você possa alterar inclusive a porcentagem e colocar a porcentagem que você quiser. Aqui, por exemplo, eu vou colocar 85%. E aí clique em OK. Certo? Já ficou ali fixo nos 85%. Na sequência aqui, ó, a guia de pesquisa, se você for observar aqui na nossa barra de pesquisa, nós temos essa opção aqui, que é para você pesquisar. Então, se você digitar aqui tabela, ele vai te dar todas as informações relativas à tabela. Digamos que eu quero uma ajuda sobre tabela. Então, ele vai me dar uma dica aqui. E aí, para fechar, para você salvar, como é a primeira vez que esse documento vai ser salvo, você vai se encaminhar para a opção salvar como. Porém, se você já tem um documento salvo, você tem a opção para salvar. E aí você pode escolher para salvar na nuvem ou salvar na máquina. Muita atenção para isso aqui. Então, vou clicar aqui em este PC para me dar a opção para salvar no meu PC. Aí ele vai pedir aqui para botar o nome do arquivo e eu posso, inclusive, definir, né, o local para dar nome a esse documento. Tá? Definir os locais aqui e o nome desse meu arquivo. Uma outra opção também é clicar no botão salvar ali em cima, né? Então, para salvar, arquivo, salvar como este PC. Então, lembre-se dessa opção, tá? E aí você tem condições de salvar o seu documento. Muito bem, então assim, para dar um panorama, é isso, galera. Um abraço.